galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal. E essa semana eu tava pesquisando alguns livros aí pra ler, livros que são bombados. E acontece, acabei caindo numa lista de os 13 livros mais vendidos da história do mundo. O que acontece? Então eu peguei essa lista e trouxe aqui pro canal pra contar aqui pra vocês os 13 livros mais vendidos do mundo. Eu peguei essa lista do Guia da Semana. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E o 13º lugar está para um livro que eu fiquei completamente chocada, que é O Alquimista, de um autor brasileiro, que é o Paulo Coelho. Gente, esse livro é o mais conhecido dele, foi mais adaptado, o livro brasileiro mais adaptado da história, e que vai contar, eu vou ler aqui a descrição para vocês, ó, representação do Brasil. O Alquimista de Paulo Coelho entra na lista dos mais vendidos do mundo, traduzido para mais de 65 línguas, gente, muito legal. Eu não sabia, eu ainda não li esse livro, mas tem muita gente que fala muito bem do Paulo Coelho, tem outras pessoas que detonam muito ele, porque eles falam muito que tem essa pegada da autoajuda, de você fazer, se você quer, você tem que fazer e tudo mais, mas no meio de uma história. Então eu achei isso interessante, não é só autoajuda, apesar de eu gostar muito de desenvolvimento pessoal, autoajuda, dessa temática. Achei interessante que ele vai colocar isso dentro de uma história, de um contexto, tipo um exemplo, sabe? Achei muito legal. O livro divide opiniões, bem daquele tipo de ame ou odeie. Na história, Paulo Coelho conta a história de Santiago, um jovem pastor que segue seu sonho literalmente. Sai da Espanha para ir até o Egito em busca do mais incrível tesouro do mundo. Nas suas andanças, Santiago se depara com um alquimista que vai guiá-lo e dar pistas sobre o paradeiro do tesouro. Achei muito interessante, é um livro que eu fiquei muito interessada, gente. O 12º lugar ficou para O Apanhador no Campo de Centeio. Gente, eu já ouvi muito falar sobre esse livro, esse nome não é estranho, mas eu não conhecia a história, eu não sabia nada sobre a história, que vai contar, ó, esse livro foi publicado em 1951, O Apanhador do Campo de Centeio foi um romance vinculado em formato de revista em meados da década de 40. Provavelmente, o norte-americano J.D. Salinger não esperava o sucesso que o seu livro alcançaria, e muito menos as lendas que surgiriam envolvendo a sua obra. Então, essa parte que eu já não conheço, não sei que lendas são essas. Dizem que o livro surgiu de inspiração tanto de um cara que matou John Lennon, quanto para o que atirou no presidente Ronald Reagan. Então vamos lá, eu pesquisei sobre um pouco dessa história, vai contar a história de um menino que ele é bem chatinho, que ele é bem reclamão, mas vai ter um finalzinho que vai contextualizar por que esse nome é o Apanhador do Campo de Centeio. Esse menino, ele passou por alguns traumas da vida dele, por exemplo, o irmão dele morreu, e ele conversa muito com ele, e quando ele conversa também, ele conversa muito com esse irmão, então eu achei muito interessante, é um livro que eu também quero muito ler. E em 11º lugar é Quem Pensa Enriquece. Esse é um livro de desenvolvimento pessoal, aí essa temática o pessoal critica, mas é um dos mais vendidos, gente. Esse é um livro que tem a fórmula do sucesso. O que significa? Quem Pensa Enriquece aborda alguns temas psicológicos em histórias de sucesso de grandes milionários que fazem sucesso na geração de Napoleão, como de Adam Gardner, Thomas Edison e Harry Ford. Harry Ford eu já conheci, já estudei sobre a vida dele. O best-seller foi publicado no meio da crise de 29. Em 2004 ganhou uma revisão e ganhou uma versão atualizada traduzida para exemplares mais modernos. Em 10º lugar, a gente vai falar sobre o Código da Vinci, gente. Esse eu já vi o filme, gente. Eu ainda não li, eu nunca li nada do Dan Brown. Mas é um livro aí que super polêmico, todo mundo gosta, sabe? Foi pro cinema, todas as adaptações, já vi todos os filmes. Adoro essa história, gostaria muito de ter contato com o Código da Vinci, que vai narrar a história, né, do Santo Graal, a questão de Jesus Cristo, se ele teve uma filha, quando teve relacionamento com Madalena. A gente vai conhecer muito sobre artes que a gente não conhecia, Leonardo da Vinci, muito interessante. Então vamos lá. O escritor norte-americano Dan Brown é o dono de um dos livros mais vendidos do mundo. Lançado em 2004, o best-seller deu o que falar há muitos anos e é polêmico principalmente por questionar a divindade de Jesus Cristo. Acho que esse é o ponto mais interessante dessa história, sabe? A questão do divino. Por que o humano não é divino? Acho muito interessante, gosto muito do filme. Acho que vale muito a pena. Ó, o Código da Vinci ganhou um filme com Tom Hanks interpretando o seu personagem principal. Nono lugar ficou para Ela, a Feiticeira. Nunca ouvi falar sobre esse livro. Então vamos ler aqui, ó. Apesar de ter escrito o famoso As Minas do Rei Salomão, o maior sucesso do escritor inglês Henry
Haggard foi ela a feiticeira, em 1887. O livro conta a história das aventuras de Horace Hawley e seu pupilo Leo Vinci, seguindo os condenados registradas num objeto que era de seu pai, Leo, vai parar numa região inexplorada do interior da África. Haggard foi funcionário da coroa inglesa da África do Sul e morou por muitos anos no país, viajando por diversos lugares do continente africano. Daí o cenário das suas obras sempre estarem relacionadas à região. Interessante, gente. Oitavo lugar ficou sobre um filme aí bem conhecido, de um livro aí que todo mundo conhece, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É uma historinha das Crônicas de Nárnia, gente. Pra quem não sabe, as Crônicas de Nárnia, geralmente ela é um volume único. O que acontece? Tem 7 livros dentro dessa história e, segundo esse site, o mais vendido foi quando era ainda separado, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O primogênito da série As Crônicas de Nárnia, o livro foi escrito pelo britânico C.S. Lewis em meados da década de 40, porém sua publicação só aconteceu em 1950. Trata-se de uma história de 4 irmãos que fugiram do bombardeio de Londres na Segunda Guerra Mundial, chegam à casa de um professor que mora no campo e descobrem uma passagem secreta para o mundo fantástico de Nárnia. A obra foi traduzida para mais de 40 idiomas. E o que acontece, gente? Muito interessante essa história. Gosto muito desse filme. Pra quem não conhece aí, um filme, uma adaptação da Disney, que fez muito sucesso alguns anos atrás. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre por que as Crônicas de Nárnia foi cancelado, por que não fizeram todas as histórias dessas crônicazinhas que são muito boas, que eu quero muito ter contato de ler esse livro. 7º lugar ficou com O Hobbit. Aí, quem não conhece O Hobbit, né? Quem não conhece O Senhor dos Anéis, O Hobbit, eu nunca li. Eu tenho vontade de ler, mas eu nunca li. Também não vi os filmes, gente. Falam que os filmes são muito ruins, porque pra mim também, provavelmente deve ser, porque não faz sentido, gente. O Hobbit é um livro de, 300 páginas, que eles conseguiram dividir em 3 filmes e não tem história pra isso tudo. Então deve ser bem ruim o filme mesmo. Como já tínhamos falado antes, O Hobbit é uma obra do Tolkien, que precede os 3 livros do Senhor dos Anéis. O livro que já foi adaptado para o teatro, rádio, cinema, sendo a versão cinematográfica mais recente da sua trilogia filmada. O Hobbit vai contar a história do Hobbit, de uma sociedadezinha ali, um mundo paralelo. É um cara que exaltam muito o Tolkien, porque ele começou a fantasia que a gente conhece hoje veio muito por causa dele. Muitos Harry Potter aí da vida foram muito inspirados a partir do Tolkien. Então é um livro que eu quero muito ter contato. Provavelmente eu vou trazer assim, o projeto para o ano que vem ler esse livro. Nesse lugar temos aqui um livro que eu nunca ouvi falar, que é O Sonho da Câmara Vermelha. Já vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo. É uma obra-prima da literatura chinesa criada pelo escritor e pintor Cao Xuanqing, que morreu cerca de 5 anos antes de O Sonho da Câmara Vermelha ser publicado. A história do livro se baseia num triângulo amoroso que envolve a protagonista Jin Baoyu e os seus 2 primos. Corre a boca pequena que se trata de uma biografia de uma família nobre da China. Achei interessante. Nunca tinha ouvido falar sobre essa história. E agora eu vou falar também, o 5º lugar ficou com uma das minhas autoras favoritas da vida. Eu estou falando de O Caso dos 10 Negrinhos, ou E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. O que acontece? Esse nome, O Caso dos 10 Negrinhos, deu muita polêmica depois de alguns anos atrás, porque, tá aí no título, então eles mudaram para E Não Sobrou Nenhum, que meio que dá um spoiler do que acontece nessa história. Agatha Christie é uma autora que já tem, mais de 50 livros lançados, e a gente tem que ter noção de que foram livros lançados lá na década de 40, já faz muito tempo, então não necessariamente vai ser aquele frenesi, aquela coisa, totalmente xingante, mas é uma leitura que vale muito a pena, que eu adoro a Agatha Christie. Acho que eu tenho resenha de alguns livros dela que são maravilhosos, vou deixar o link aqui na descrição. Eu amo na minha vida, mas eu ainda não li esse livro, é um dos mais famosos aqui, segundo, é o livro mais famoso dela. Então, vamos lá. O maior sucesso da Agatha Christie foi O Caso dos 10 Negrinhos, ou E Não Sobrou Nenhum, que vai contar a história de 10 pessoas desconhecidas que vão parar numa mansão na ilha de Denver, convocadas por um casal misterioso. O título do livro causou polêmica nos Estados Unidos por conta das palavras Little Niggers, e por isso a obra é conhecida como E Não Sobrou Nenhum. O 4º livro mais vendido é um livro que,
todo mundo deveria ler, é um livro maravilhoso. Eu estou falando de O Pequeno Príncipe, que já tem mais de 140 milhões de cópias vendidas. O que acontece? Se você ainda não leu O Pequeno Príncipe na sua infância, cara, vai agora, gente. Você vai perder muita referência aí, porque esse livro é muito, muito maravilhoso, gente. Estamos indo para o top 3, e o top 3 tá aqui, ninguém mais, ninguém menos. Já contei, já falei em algum momento sobre esse livro. Aqui, ainda nesse vídeo, eu estou falando de O Senhor dos Anéis, que tem mais de 150 milhões de cópias vendidas, ó. E, inclusive, eu tenho projeto de ler todos os 3 livros, né, ou volume único, no ano que vem, trazer vídeo aqui no canal pra vocês, da minha experiência e percepções sobre o Senhor dos Anéis, gente. Eu já tentei assistir o Senhor dos Anéis, eu não entendi metade da história, então quem sabe com o livro, com os livros, eu vou gostar mais ainda. Então vamos lá, mais um best-seller da história britânica, que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien, nosso maravilhoso Tolkien. É tão bem sucedida a versão impressa quanto a versão cinematográfica. A trilogia, que surgiu como sequência de O Hobbit, já foi traduzida para mais de 40 idiomas. A história se passa numa Europa mitológica em que os humanos e os seres míticos convivem no mesmo espaço. Ela descreve a saga do Frodo em busca do lendário anel e que ele deve ser destruído. Vamos logo para o segundo lugar, que é um livro que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu estou falando sobre Um Conto de Duas Cidades, que vendeu mais de 200 milhões de cópias, do Charles Dickens. Foi um dos romancistas ingleses mais famosos do século XIX. A história de Dickens narra o efeito da Revolução Francesa na Inglaterra por meio de personagens românticos e mostra como a luta pela liberdade pode se tornar, ironicamente, a própria tirania. Em primeiro lugar, vai ser nada mais, nada menos do que a Bíblia, né, gente? Que aí não tem como combater, porque é quesito religioso e é universal, tem muitas traduções. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa curiosidade sobre livros que eu não conhecia, que eu não estava sabendo, e livros que eu conhecia, que eu já tinha lido, e outros aí que eu nunca tinha ouvido sequer falar. Então é isso, galera. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, que aqui já tem muito conteúdo legal. Vou deixar um link na descrição sobre mais alguns outros assuntos interessantes e curiosidades. Então é isso. Me siga lá no Instagram, @meajudaeolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.